Olá, boa tarde. Boa tarde para todos que estão aqui nos acompanhando. Boa tarde, doutora Cristiane Leal. Boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos que estão aí junto conosco nesse nosso Aprenda a Planejar. Né? Uma alegria estar com vocês. Verdade, ficamos um pouquinho aí, algumas quintas-feiras ausentes, mas por um justo motivo. Estávamos entregando conteúdo informativo através dos eventos, não é mesmo, doutora Cristiane? Isso. E não deixou de ser, né, uma forma de estar levando conhecimento a todos, né, doutora Kátia? Sim, verdade. E, enfim, os resultados, por sinal, foram maravilhosos. É muito bacana ver o nível de consciência das pessoas bem mais além agora, né, acerca destes assuntos e desejosos de buscar esta solução para suas famílias. Então, valeu a pena, não é mesmo? Sim. E hoje nós estamos aqui com o firme propósito de desmistificar alguns mitos acerca desta solução, que é o planejamento patrimonial sucessório através do sistema de holding. E aí também vamos afirmar algumas verdades. Então, eu passo a palavra para você, doutora Cristiane, para que você possa dar início aí, falando sobre um mito ou uma verdade, não sei, você decide. Então, quando a gente estava conversando, né, sobre o que levar, né, as pessoas em termos de conhecimento nessa nossa live, uma coisa que surgiu foi isso, né? A internet ela é maravilhosa porque ela é uma forma da gente alcançar as pessoas, né, com informação, com conhecimento, mas assim como o medicamento, ela precisa ser dosada, né? Você tem que saber utilizar, porque do contrário, o bem acaba sendo o mal, né? Acaba te trazendo consequências. E no que diz respeito à holding familiar, isso acontece também. Por quê? Porque muitas pessoas começam a divulgar informações que estão muito mais relacionadas às objeções delas, à inexperiência delas, né? A falta de conhecimento delas, como se isso fosse uma verdade. Então, o que nós pensamos? Vamos conversar com as pessoas sobre o que está circulando na internet a respeito de holding familiar. Vamos desmistificar, né? Vamos aí derrubar mitos e reafirmar verdades. E uma fala que me incomodou muito essas últimas semanas, Kátia, foi em relação à necessidade de inventariar as cotas sociais da holding familiar. Então, assim, eu ouvi por diversas situações as pessoas falarem: olha, toma cuidado, porque se você fizer uma holding, estão dizendo que não precisa ser inventariado, mas as cotas sociais da empresa terão que ser inventariadas. E aí eu falei, gente, isso é muito sério, né? Porque demonstra que a pessoa não sabe realmente o que é o sistema de holding, né? E se cria ali um mito, um medo, uma objeção. Então, vamos explicar para o pessoal como funciona essa questão de inventariar ou não as cotas sociais da holding familiar? Então, olha só, gente, quando a gente fala de holding familiar, nós estamos falando de um planejamento patrimonial e estamos falando de um planejamento sucessório. O que isso significa? Significa que para a implementação do sistema, você precisa cumprir duas etapas. A primeira etapa é a de transferir os bens que pertencem à pessoa física para a pessoa jurídica. Essa etapa de organização patrimonial, ela por si só já traz vários benefícios, né? Inclusive por meio da redução da carga tributária que incide sobre os bens, especialmente aquelas famílias que destinam imóveis para locação, e depois a gente até vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas essa etapa, gente, ela não é suficiente para se alcançar a finalidade da holding familiar. Se você apenas transfere os bens da pessoa física para a pessoa jurídica e ponto final, quando um dos sócios falecer, você vai precisar, sim, realizar o inventário. E aí, nesse caso, o que vai ser inventariado não são os bens que foram colocados lá na empresa, são as cotas sociais da empresa que estão vinculadas àquele patrimônio, certo? Aí, gente, é por isso que é importante entender. Nós falamos que é um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório.
Então, depois que você faz esse planejamento patrimonial, você precisa dar o segundo passo, ir para a segunda etapa, que é o planejamento sucessório. Nessa etapa, a gente faz a doação das cotas sociais daquela empresa, cofre, para os filhos, mas de uma forma que os patriarcas, eles permanecerão detentores dos direitos de administração, de gestão, de usufruto daqueles bens, tá? Ou seja, eles vão ter liberdade para fazer o que eles quiserem com aquele patrimônio. Inclusive falar assim, não quero mais que fique na empresa, quero que volte para mim, tá? E isso é possível porque existe um mecanismo de bloqueio que vai permitir aos filhos não interferir nessa estrutura enquanto o pai e a mãe forem vivos, certo? Então, essa doação das cotas sociais aos filhos, ela é feita com reserva de usufruto aos pais, que é um direito que a gente diz que é um direito personalíssimo, ou seja, é daquela pessoa ali, e vai se extinguir com aquela pessoa. Então, quando a gente cria esse formato, essa estrutura de sistema, como as cotas já haviam sido doadas aos filhos quando da constituição da holding, não vai haver mais fato gerador que obrigue a realização do inventário. Então, nessas circunstâncias, não vai ser necessário fazer o inventário, como algumas pessoas falam por aí, né? E também só nesse momento é que os filhos terão acesso por completo ao sistema. Então, assim, dito isso, agora a gente pode entender que falar que as cotas sociais da holding vão precisar ser inventariadas é um mito, quando a gente fala de um sistema bem executado. O que pode acontecer é alguém se aventurar a implementar uma holding sem a expertise necessária e fazer ali um sistema falho. Mas aí, o problema não é do sistema, o problema é de quem implementou. Então, por isso que a gente diz, né, para não se aventurar a sair fazendo hold com qualquer profissional, né, você precisa procurar um profissional habilitado para isso. Concorda, doutora Kátia? Quer acrescentar alguma coisa? É isso mesmo. Lembrando, Cris, que na primeira etapa, a família, ela já alcança alguns benefícios, que é o da proteção patrimonial, por vezes a redução na carga tributária, mas o benefício de livrar a família do inventário só é alcançado após o planejamento sucessório, que seria aí através da doação das cotas. Então, com estas etapas concluídas, quando aqueles patriarcas falecerem, de fato não haverá necessidade de inventário, porque agora eles não têm mais os bens em nome deles e nem mesmo as cotas sociais da empresa. Então é isso que você comentou, né, Cris? E não só, talvez, por uma má assessoria profissional, às vezes a família quis somente essa organização patrimonial, ela em algum momento ela decidiu fazer este planejamento patrimonial, buscando ali uma redução na carga tributária, exemplo das pessoas que têm muitos bens imóveis destinados à locação, e está tudo bem, mas aí é necessário enxergar, né, até que ponto andou esse seu planejamento. Então, de fato, se você só está ali com essa estrutura de organização e planejamento patrimonial, ainda é necessário fazer o sucessório, para sim, efetivamente, deixar sua família livre do inventário. É só essa pincelada que eu gostaria de dar. E o que você trouxe para a gente, assim, que você acha que é importante, né, para o pessoal, em relação a mitos, verdades? O que te destacou, assim, nessas últimas semanas? Tá, então, uma outra informação que vale a pena chamar a atenção das pessoas aqui para que não se equivoquem é acerca desta doação de cotas. Então, por vezes as pessoas falam assim, mas então é a mesma coisa, né? Doar diretamente os bens para os meus filhos do que doar as cotas da empresa. É a mesma coisa, eu vou ter que pagar imposto
sobre a doação igual. Mas isto é um mito, não é verdade, não é a mesma coisa. E aí eu faço questão de explicar. Quando os pais ali pensam em fazer a doação direta dos bens, como uma medida de planejamento sucessório, é verdade que aqueles filhos ficarão livres de um inventário. Isso é verdade. Se eles doarem diretamente os bens, eles não terão mais bens em nome deles, terão apenas a reserva de usufruto. E o direito de usufruto, ele é personalíssimo. Ele se extingue com a morte da pessoa detentora daquele direito. Então, não vai ser preciso inventariar. Ele não tinha mais nada em nome dele, apenas os direitos de usufruto daqueles bens. Ok. Então, tudo bem, aqueles filhos ficarão livres de fazer um inventário. Só que essa medida de planejamento, que é a doação direta dos bens, ela não se mostra uma medida eficaz. Primeiro, porque não vai garantir a você uma economia, tá certo? Comparado ao inventário, não vai economizar, você vai ter que pagar um imposto com a mesma alíquota e sob a mesma base de cálculo que seria devido no inventário. O pior de tudo nesta doação é que os pais ali, eles vão perder a liberdade de disposição sobre o seu patrimônio. Doou, está doado, não pode voltar atrás se no futuro ele desejar ou precisar vender aquele bem, dependerá da assinatura do filho e, se casado for, da nora ou do genro. Ok, mas vamos voltar aqui para o mito. Tá, queremos uma medida de planejamento patrimonial sucessório eficaz. E aí, então, temos falado desta solução, que é o planejamento através do sistema de holding. Nele, vamos pegar todos os bens e vamos levar para dentro de uma pessoa jurídica. E aí, na etapa seguinte, que a doutora Cristiane já nos trouxe aqui, na etapa seguinte será feita a doação das cotas sociais para os filhos. O que tem de diferente aqui? Por que é um mito dizer que é igual? Ah, vai acontecer doação também, então é igual. Aqui, essa doação de cotas não vai interferir no seu direito de gestão, administração e controle dos seus bens. Apesar de você ter feito a doação para os seus filhos, você reservará para si o usufruto e esse direito de gestão e administração daquela empresa. E isso já faz toda a diferença. Por quê? É como se nada tivesse acontecido. Se você desejar ou precisar vender algum dos bens, você terá total liberdade para assinar. Vou precisar da assinatura do filho? Não, nem dele, muito menos do cônjuge dele, tá ok? Então, é preservado ali para aqueles patriarcas a liberdade de gestão dos bens e o controle do patrimônio que, de fato, ainda é deles. O que os pais querem quando pensam numa medida dessas de planejamento patrimonial sucessório, naturalmente, é beneficiar os filhos. E tá tudo bem. Hoje, nós estamos a todo momento conscientizando as pessoas do quão ruim é um processo de inventário, o quão caro ele é. E tá tudo bem. Então, os pais não querem que os filhos passem por isso. Mas daí, comprometer a liberdade deles para gerir o patrimônio que de fato ainda é deles, isso não é legal. E na holding, nós conseguimos preservar essa liberdade. Agora, a todo momento, nós temos um olhar buscando a maior economia tributária possível. E apesar de acontecer a doação das cotas sociais aqui na holding, e também incidir o mesmo tributo que incidiria na doação direta dos bens, com a mesma alíquota, aqui na holding você ainda consegue se beneficiar com uma economia muito significativa, porque a base de cálculo ela é muito menor. Do que eu estou falando?
quando você faz a doação direta do bem, a base de cálculo para a tributação deste imposto sobre a doação é o valor atual deste bem. Agora, quando você pega o bem e leva para dentro da holding e faz a doação das cotas sociais para os seus filhos, entenda, a lei permite que você traga estes bens para dentro da empresa pelo valor histórico, pelo valor de aquisição lá do passado. Então, esse valor, naturalmente, via de regra, ele é muito menor do que o valor atual. Então, é com base nesse valor, né, do valor histórico, é com base nesse valor que será integralizado o capital social da empresa. Então, hoje eu atendi uma família que, a título de exemplo, tá? 2 imóveis que atualmente somaria ali em torno de 1,5 milhão. Mas o valor histórico destes 2 imóveis, R$ 150 mil. Então, olha só, se fizermos a doação direta, vamos pagar aqui em São Paulo, a alíquota ainda de 4%, na doação direta dos bens, incidiria esses 4% sobre 1,5 milhão. E lá na holding, sobre os 150 mil. Aí vocês já conseguem enxergar a grande diferença. Então, a doação de cotas sociais não é a mesma coisa que a doação direta dos bens. Mesmo a nível de proteção, bem como de economia. É isso. Mas me dê a sua contribuição acerca deste mito, doutora Cristiane, por favor. Está sem áudio. Voltou? E agora? Tudo Voltou. bem? Então, Tá vamos sem o microfone. Você estava falando e eu lembrei de uma pessoa que participou de uma live Tira Dúvidas que eu fiz e ela perguntou assim, falou, meu pai, ele fez uma doação em vida, né? Então, isso significa que está tudo certo, né? Que eu não vou precisar fazer inventário? Aí o que eu falei para ela, foi assim, olha, eu não sei te responder isso. Por quê? Porque a gente precisa saber se até essa doação em vida comum que as pessoas se utilizam aí, foi feita corretamente. Porque, do contrário, vai ser inventariado. Por que eu estou falando isso, né? A doação em vida de um imóvel, ela é feita em 3 atos. Primeiro, você tem que fazer um ato de escritura pública de doação. Esse ato ele é registrado e assinado em tabelionato de notas. Depois que você faz isso, você tem que pagar o ITCD ou ITCMD, que é esse imposto sobre herança, e que a doutora Kátia aqui falou tão claramente, né, que a grande questão de você fazer essa doação em vida, além, lógico, de você perder ali o controle dos seus bens, é você pagar exatamente o mesmo tributo que será pago no inventário, com a mesma alíquota. Ou seja, você simplesmente está antecipando o pagamento desse tributo, né? Então, fez o ato ali de escritura pública de doação, paga o ITCD ou ITCMD, dependendo do estado em que você está, e por fim você faz a averbação da doação na matrícula do imóvel. Aí sim, depois que você cumpre com essas 3 etapas, você pode dizer que a doação foi bem feita e que aí não vai ser inventariado aquele bem, que aquele bem não pertence mais à pessoa que vier a falecer, pertence a quem recebeu. Aí tudo bem, né? Só que, se você pensa do ponto de vista de planejamento sucessório, planejamento tributário, você não tem ganho nenhum com isso. Você antecipa uma despesa, ponto final. Não é isso? Isso mesmo, muito bem. E outra coisa, viu, Kátia, que é interessante falar para as pessoas, quando elas fazem essa doação, além da questão do ITCD, lembrar que pode acontecer de ter ganho de capital, viu? Pode incidir naquele bem transmitido o imposto de renda. Então, precisa tomar cuidado com isso também, porque senão vai ficar bem mais caro, né? Verdade. Tá. Uma outra consideração, Cris, quando você falou, né, por vezes, como a exemplo da pergunta que chegou até você, da pessoa dizendo que já foi feita a doação, então, aí a sua resposta foi, é preciso analisar a escritura.
E é verdade, muito bem lembrado. Porque nós estamos, quando falamos aqui, realmente se doou e se não restou mais bens, não vai ser necessário inventariar, considerando que essa doação, ela foi feita nos estritos termos da lei, respeitada a parte que cabia ali, a parte legítima da herança, os herdeiros necessários, respeitado tudo isso. Porque se não foi respeitado, de fato, poderá ser aberto ali um inventário, inclusive para discutir a validade aí desta doação. Exatamente, certíssimo, Sim. certíssimo. Perfeito. E aí tem o próximo mito a respeito de tributação. Você quer falar sobre isso, Cris? A gente fala muito, né, que o sistema de holding, ele está muito, que é esse planejamento patrimonial da família, né, ele está muito vinculado a você aprender a pensar e encontrar a melhor forma de redução tributária nas suas transações ali, né, na incidência sobre o seu patrimônio, né. Então, quando a gente pensa em tributação na holding, né, muito se fala assim que é a tributação, que é uma tributação menor do que aquela tributação que ocorre na pessoa física, né? E aí a gente pode dizer que é sim uma redução tributária excelente dentro desse sistema, especialmente se você destinar bens imóveis para locação. Ok, isso é verdade. Por que que é verdade? Porque o sistema, gente, ele é pensado para alcançar dentro da lei a maior economia tributária. Então, por exemplo, famílias aí cuja renda advém da locação dos seus imóveis e elas querem constituir sua holding, visando também preservar o ITBI. O que a gente pode fazer, né? A gente pode criar uma célula operacional que vai ter como finalidade gerenciar, operacionalizar esses aluguéis. Isso é possível, gente, porque o direito de uso, né, de gozo de um bem, ele não é exclusividade do proprietário, tá? O proprietário, ele pode ceder esse direito a um terceiro. Então, dessa forma, quando a gente cria a célula operacional e ela será detentora do direito de uso e de gozo daquele bem, que está hoje na célula cofre, né? Isso significa que ela pode, inclusive, locar esses imóveis. Então, com isso, a gente consegue preservar a imunidade do ITBI para a célula cofre e a manutenção da alocação dos aluguéis vai ser feita pela célula operacional. Só que aí eu reforço uma coisa, tá, gente? Esse sistema, ele é criado para aquelas famílias que querem constituir sua holding e cuja renda delas vem de locação dos seus imóveis, né? Mas é importante frisar que nem sempre vai ser necessária a criação dessa célula operacional. A gente precisa analisar o caso de cada família para saber como a gente vai alcançar a melhor tributação nos aluguéis, tá? Isso porque, né, seguindo o mesmo raciocínio ali que diz que a célula operacional ela pode alugar os imóveis que são da célula cofre, essa permissão também vai alcançar a pessoa física. Então, o que vai definir qual que é a melhor estratégia, né, para aquela família vai ser o valor dos aluguéis recebidos. Aí, quando a gente faz essa avaliação, é que a gente consegue dizer, olha, no seu caso, o ideal é isso ou aquilo, tá? E aí, só a título de exemplo, né, se a gente trouxer aqui o caso de uma família, por exemplo, que receba aí 15 mil reais de aluguéis, né? Na pessoa física, ela vai ser tributada em quanto? 27,5%. Agora, se a gente fizer essa alocação de imóveis na pessoa jurídica, a depender do regime tributário escolhido para a célula operacional, essa tributação, gente, vai girar em torno de 11,33%. Então, olha a economia que essa família vai ter na alocação de imóveis quando a gente pensa na tributação. Então, é verdade que a gente consegue, né, essa redução na tributação na pessoa jurídica, na holding? Sim, é verdade. Agora, você não vai se beneficiar em todas as operações tributárias que você fizer, não, tá? Por isso é importante a sessão de viabilidade, porque é nela que nós vamos conseguir identificar as intenções que se tem em se constituir uma holding
E aí a gente pode ver se elas vão ser alcançadas com esse sistema. Porque existem situações em que a redução da tributação ela é imediata, ela é inerente ao sistema, tá? Mas vão existir outras situações em que a gente vai precisar analisar o caso concreto para definir ali estratégias e assim alcançar a menor tributação possível. E vão ter cenários, gente, que não tem o que fazer, né? Está posta ali uma tributação maior para a pessoa jurídica, tá? Agora, se a gente pensar um pouco, né? Essa análise vamos imaginar assim, essa análise para tomada de decisão a fim de alcançar ali uma menor tributação, tá? Se a gente fizer essa análise, né, quando a gente pensa no objetivo final da holding, né, a gente consegue perceber que existe algo além do que isso, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente pensa em instituir a holding, a gente faz isso buscando alcançar uma proteção patrimonial e evitar o inventário, certo? Então, isso tem que estar posto, inclusive, quando a gente for fazer os cálculos da tributação das operações, né? Será que mesmo não havendo ali uma economia tributária naquela operação em específico, a economia que você vai alcançar com o afastamento do inventário não compensa? Então, é isso que precisa ser analisado, tá? E é por isso que a gente sempre diz que precisa analisar o caso concreto. Agora, não venha com a ideia de que tudo que você for fazer dentro de uma holding será com a tributação menor. Não é assim que funciona, certo? Certo, muito bem, muito bem. Mas, claro que todos gostamos de pensar na ideia de economizar tributo. Quem não gosta disso? Mas, de verdade, né, não é só esse benefício que buscamos. Então, o benefício da proteção, o benefício da possibilidade de você planejar a sucessão no seu patrimônio de uma forma a estabelecer regras ali que preserve a harmonia entre os seus filhos. Então, tudo isso tem um preço inestimável, não é mesmo? Então, vale a pena levar em consideração também, não é mesmo? Não só com esse olhar para a economia, do quanto custa, não é mesmo? E uma coisa até que me ocorreu agora, Kátia, é assim, né? As pessoas pensam assim, nossa, mas então é complicado. Mas se a gente pensar na pessoa física, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Toda vez que a gente, enquanto pessoa física, se vê diante da necessidade de ter que realizar um fato gerador que vai gerar ali um tributo a ser pago, o que a gente faz? A gente pensa na melhor forma, né, de ou reduzir ou evitar aquela tributação. Então, a análise é a mesma. A diferença é que quando a gente está falando da holding, essa análise ela será feita do ponto de vista empresarial. E aí, talvez isso deixe a pessoa um pouco ali, né, em suspenso, né, preocupada, porque não entende muito. Mas, assim, o raciocínio ele é o mesmo. Verdade. Essa é a atitude esperada do contribuinte, né? Buscar mecanismos, estratégias ali, permissivos na lei, que ele possa se enquadrar nas leis que o beneficiem, né? Então, isso é esperado. E agora vale a pena, né? Um alerta. Se você se enquadra, acha que você se encaixa nesta solução, um pouco de cautela, conte com o trabalho de profissionais que entendem do assunto, especialistas, porque lá na frente, mesmo depois dessa estrutura pronta, né, o ideal é que você sempre consulte o profissional. Olha, agora eu tenho a intenção de fazer determinada coisa, digamos, vender um bem que está dentro da holding. Porque este especialista, a princípio, né, ele já, de largada, né, ele já vai ter o benefício ali da informações atualizadas. Ele trabalha com isso, então ele tem que se atualizar a todo momento. Entender o cenário atual acerca de quais leis estão sendo aplicadas, quais as alíquotas, quais as estratégias que poderiam ser adotadas ali para reduzir a incidência tributária no momento da venda daquele imóvel
lá, pertencente à pessoa jurídica. Então, conte com este profissional que entenda do serviço. Tá certo? E você já tinha dito aqui da importância da sessão de viabilidade, não é mesmo, doutora Cristiane? Essa é a primeira e mais baratinha e mais importante etapa na contratação deste serviço de planejamento patrimonial. É ali que tudo começa a se desenhar e que o profissional vai conseguir entender o que se aplica e quais os benefícios da sua família vai conseguir alcançar através dessa solução. Ou não, se não for para você, né, honestamente, deverá ser dito, tá bem? Mas pensem nisso. E importante também, né, Kátia, falar que, assim, sessão de viabilidade, gente, não é consulta, né? A pessoa, quando ela se propõe a ir para a sessão de viabilidade, ela está dando o primeiro passo para a constituição da sua holding. Então, não é o momento em que o profissional vai ficar, assim, respondendo ali todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas. É o momento em que o profissional vai te ouvir. Ele vai tentar entender a sua dinâmica familiar, a sua composição patrimonial, o que você pretende alcançar com esse sistema. Por quê? Porque ele tem que estar atento a todas essas informações para poder construir um sistema sólido e que dê 100% de segurança para você e para a sua família. Verdade. Só um instantinho. Tem uma dúvida aqui da Viviane. Viviane, boa tarde de novo. Eu já tinha respondido ali no chat a boa tarde dela. A dúvida é a seguinte: olha, meu esposo, eu vou exibir. Olha, meu esposo tem uma empresa em sociedade com um amigo, mas hoje a empresa está arrendada. Pode colocar na holding? Como se faz? Então, vamos lá. E olha, Viviane, que o próximo tópico aqui sobre mitos e verdades, eu vou falar sobre blindagem, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo te ajudar acerca desta dúvida. Então, você está dizendo que o teu esposo tem uma participação societária, né, junto com um amigo numa empresa, porém eles arrendaram a empresa, certo? Então, assim, antes de mais nada, é importante enxergar separadamente os bens particulares que compõem aí o acervo patrimonial da família. Do que eu estou falando aqui? Dos bens que estão em nome das pessoas físicas, no CPF delas. Esse é um acervo patrimonial. Diferente disso, pessoas que são empresárias, a exemplo aqui do esposo da Viviane, né, ele tem uma participação societária lá em uma empresa, tem o sócio dele, tá tudo certo. Imagine que a Viviane e o esposo decidam fazer o planejamento patrimonial e sucessório deles através de uma holding, e eles deverão levar para lá todos os bens, quais? Todos os bens particulares deles, aqueles que estão em nome da pessoa física, no CPF deles. E aí, o esposo da Viviane, ele tem essas cotas sociais desta empresa, também são bens em nome dele. Mas esta participação societária, eu preciso que seja enxergada separadamente do acervo da família, do acervo patrimonial da família. Por quê? Nós não podemos levar isso tudo junto para dentro da holding. Pode, tá? Mas não devemos. Por quê? Porque o risco, ele é inerente a qualquer negócio, a qualquer atividade empresarial, operacional ali, existente naquela sociedade. E no momento em que eu trago isso junto com o acervo patrimonial da família, se porventura aquela empresa viver algum revés financeiro, vai sim contaminar os bens daquela família. Então, por uma medida de cautela, sugerimos que o ideal faça o seu planejamento patrimonial aqui dos seus bens particulares, leve os bens para lá, doe para os seus filhos e tudo bem. E agora, e essas cotas sociais? Você pode fazer a mesma coisa numa estrutura aqui separada, tá bom?
Porque também se deixar fora de um planejamento sucessório essas cotas, havendo o falecimento da pessoa, aí será necessário inventariar. E tudo que nós queremos aqui é deixar a família livre de um inventário. Aí tem que analisar aquele cenário. Agora, Viviane, com relação ao seu caso em específico, apesar dele pertencer a este quadro societário, pelo que eu entendi, esta empresa não está mais operacionalizando, né, o negócio dela ali por estes sócios. Vocês arrendaram, mas tudo bem, as cotas sociais ainda existem. E ele deve, sim, pensar num planejamento sucessório para isso. Né? Qual é o volume dessas cotas, a valorização, até mesmo o valuation dessa empresa, quanto custa isso? Porque se acontecer o falecimento deste sócio, terá que ser inventariado. E o quanto isso pode impactar para esta família? Viviane, me diga se eu respondi. Ô, Cris, você quer contribuir também de alguma forma aqui com a Viviane? Eu acho que você falou tão bem, sabe, Kátia? É isso, gente. Tem que entender que quando você é empresário, quando você é um profissional autônomo, quando você é uma pessoa que lida, né, com o agronegócio, você não pode misturar o seu patrimônio pessoa física com a sua atividade. Pelo contrário, você tem que pensar em proteger aqui e aqui. Então, a gente tem estratégias, né, para poder fazer essa proteção em todos esses âmbitos, sem colocar em risco nem um sistema nem outro. Certo. E também, tá, a Viviane respondeu, eu entendi, né? E também entender mais, Viviane, o cenário aí dessa empresa. Às vezes, vai envolver também bens desta empresa, até mesmo o bem imóvel, o prédio ali onde está sediada a empresa, tudo isso importa. Mas veja bem, não está no nome da pessoa física, está no nome da pessoa jurídica da empresa operacional, da qual meu esposo é sócio. Só que tudo bem, sempre, aliás, né, não gostamos de pensar nisso, né, no evento morte, mas sempre temos que pensar, puxa, e se eu morrer? O que vai ser do meu patrimônio? Vai cair no inventário? Isso é péssimo. Então, assim, devo buscar uma solução. E aí, o caminho é esse, tá, gente? Pensem num planejamento patrimonial e sucessório e permitam, né, essa solução aí para beneficiar a família de vocês, tá bem? Tá joia, Viviane, obrigada, viu, pela sua participação. Bom, posso falar aqui sobre um outro mito? Manda brasa. Um mito preocupante, né? Que por vezes temos profissionais vendendo este serviço, essa solução, com este título, né? De blindagem patrimonial, né? Eu, particularmente, não gosto deste termo, mas a gente está aqui para falar se é mito ou se é verdade, né? Através de uma holding eu consigo blindar o meu patrimônio? Bem, como eu já expressei aqui, eu não gosto deste termo. E por que eu não gosto deste termo? Porque eu prefiro falar do benefício que de fato vamos alcançar através dessa estrutura. E o benefício, o nome do benefício é proteção patrimonial. E você vai sim alcançar proteção patrimonial. Mas tem um detalhe. Esta solução, ela não pode ser colocada em prática ou ser colocada a serviço daqueles que querem ocultar o patrimônio, que quer cometer fraude contra credores ou fraude mesmo contra processos já distribuídos ali de execução. Então, se a pessoa já tem alguma pendência assim em seu nome, será necessário regularizar isso, ainda que seja dar o primeiro passo ali para um acordo daquela dívida, para depois pensar em montar esta estrutura. Mas eu não posso fazer? Poder, você pode, porém,
com este histórico de pendências, este sistema ele vai estar exposto aí a ser desmantelado. Então, para esse cenário onde já existem pendências, essa família não vai alcançar esse nível de proteção. Não vai. Agora, se você falar para mim, não tenho pendência alguma, o meu patrimônio foi adquirido, conquistado de forma lícita, comprei, está pago, não devo nada para ninguém, perfeito. Então, você faça isso, né? Faça o seu planejamento patrimonial, faça essa doação de cotas, distribuindo aí para beneficiar quem você quiser, claro, respeitando seus herdeiros legítimos e necessários. E aí, futuros reveses financeiros em seu nome jamais poderão alcançar esta estrutura, tá certo? Por quê? Eventuais e futuros reveses financeiros em seu nome, pessoa física, se você não pagar, eles virão para cima dos teus bens. Só que você não terá mais bens em seu nome. Nem mesmo as cotas sociais da empresa, porque você já terá feito ali a doação em favor dos seus filhos. Então, com isso, você conseguiu sim proteger o seu patrimônio. E até nos eventos que realizamos, e recentemente eu fiz um seminário sobre planejamento patrimonial da família, nós até trazemos exemplos ali de bilionários, né? E sempre fazemos menção a uma situação que aconteceu com a família da Dirce Camargo Correia, quando, bem naquele momento ali, bem difícil de discussão e responsabilização ali no processo da Lava Jato, essa empresa ali estava no olho do furacão, e bem neste momento, a herdeira da Dirce Camargo, ela estava bem comprando um imóvel caríssimo, o imóvel mais caro que existe lá em Nova York. Mas como pode isso? Horas, né? Sendo que aquela empresa ali, daquela família, estava envolvida naquele escândalo. E isso foi possível? Foi possível. E ela, nossa, mas era lícito? Né, como que eles não alcançaram os recursos financeiros da herdeira lá da Dirce Camargo? Não era possível alcançar. Porque aquilo ali, o patrimônio que foi transmitido a ela por herança, já estava devidamente protegido com todas as regras protetivas através de um sistema de holding, tá certo? Então, esse revés financeiro, a gente pode nem falar que é um revés, porque aquilo foi um rombo, né? Jamais ia poder alcançar os bens particulares ali daquele acervo daquela família. Então, olha só, né? Aqui só a título de curiosidade, mas é que eu me lembrei disso. Então, qualquer situação futura não vai poder alcançar, seus bens estarão protegidos. Agora, se já existe esse cenário, esquece. Não vai ser possível montar esta solução lhe garantindo que os teus bens não serão alcançados. A justiça está aí, né? De uma forma muito simples, eles vão chegar ali no histórico, que hoje eu não tenho mais bens, mas um dia você teve e que foi transferido para a pessoa jurídica e no momento inoportuno, quando a dívida já existia. Então, é isso. Então, essa ideia de blindagem, né, devemos entender como um mito. Agora, se o que você quer é proteção, sim, isso você consegue, desde que esteja tudo ok, com o teu nome, com o teu CPF, sem pendências financeiras. É isso. E você, Cris? Desde que esteja tudo ok, né, a proteção patrimonial, e você consiga construir dentro do sistema de holding, né, um conjunto de cláusulas que lhe dão essa proteção. Então, aqui, sim, mais uma vez, né, a necessidade de você fazer a sua holding com um profissional que entende, que tem essa expertise para poder te garantir essa proteção patrimonial, né, e também a necessidade de destacar, né, que tanto blindagem quanto proteção patrimonial são nomenclaturas, tá, gente? Na lei não tem lá falando blindagem patrimonial é isso. Não, isso foram
expressões, nomenclaturas criadas para que a gente conseguisse transmitir para as pessoas a ideia do que se queria trazer ali na construção daquele sistema. E então, assim, eu acho que ficou muito claro que essa expressão de blindagem não é correta, tá? Se há uma situação ali de fraude ao credor, né? Se há ali já uma dívida, um processo de execução, esquece, tá? A holding, ela não se presta a isso. Ela se presta realmente a construir um sistema lícito de proteção patrimonial para a família. Perfeito. Então, tá bom. Cris, acho que conseguimos, né, deixar nossa contribuição aqui do dia. Foi uma alegria, né, para mim, tenho certeza que para você também. E tivemos aí algumas pessoas ao vivo, ainda algumas estão aqui conosco. Quero agradecer a participação de vocês. Sempre às quintas-feiras, neste horário, estamos aqui, firme e fortes. A não ser que tenha um outro evento, mas aí em outro horário vocês poderão também ali se beneficiar, tá bem? Então, muito obrigada, viu, Kátia? Obrigada a todos que participaram, aos que vão assistir posteriormente. E deixa aí sua dúvida, né? A gente vai arrumar um jeitinho de responder para vocês, tá? Verdade, tá bem. Então, tá bom, Cris. Muito obrigada pela sua participação também. Um forte abraço para vocês, pessoal. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau.